Muito bem. A nossa aula de hoje vai ser sobre o período regencial e o segundo reinado. Aula de história, né? Lembrando que é uma revisão do que vocês viram no segundo ano, tá certo? É o PET, né? O primeiro PET, a segunda semana. Nós já vimos a respeito do primeiro reinado, né? Naquelas aulas anteriores da primeira semana, nós falamos sobre o primeiro reinado, né? O reinado de Dom Pedro I. Então, a partir de agora, nós vamos estudar a sequência, que é o período regencial. A partir do momento em que o Dom Pedro I abdica do trono brasileiro, né, volta para Portugal para assumir o lugar do Dom João VI, que havia morrido. Ele deixa, então, aqui o trono do Brasil. Porém, quem deveria assumir o trono em seu lugar seria seu filho, né, o Pedro, né, que viria a ser chamado de Dom Pedro II. Mas o Dom Pedro II, ele só tinha 5 anos. E, pela lei, pela Constituição, ele só poderia assumir o governo com 18 anos. Vai ficar aí essa dúvida, né, de como que iria ser o governo aqui no Brasil, e vão decidir, então, para que houvesse um grupo de pessoas para governar o país até que o Dom Pedro II pudesse assumir o trono. Esse período, que vai de 1831 a 1840, nós chamamos de período regencial. São as regências, né? Os regentes que irão governar o Brasil. Esse período ele tem algumas etapas, tá? Tem a primeira etapa, que a gente chama de regência trina provisória, que o Brasil é governado por três regentes, né? Trina, três regentes. Tem a segunda etapa, que é a regência trina permanente, que também não ficou permanente, ela acabou rápido também, tá? A regência trina permanente. Vendo que a regência trina permanente, né, não estava dando prosseguimento, dando continuidade ao governo, vai surgir aí a regência una de Padre Feijó. Padre Feijó foi uma figura muito importante durante esse período aí das regências. Depois da regência de Padre Feijó, ele vai perder o apoio, vai sair do governo. Temos também a regência una de Araújo Lima. Então, são essas quatro etapas que compõem esse período regencial aí, que vai durar 9 anos, né, lá durante o período imperial brasileiro. Esse período regencial ele vai, né, lembrando aqui, da abdicação de Dom Pedro I até o Dom Pedro II poder assumir, né, o trono brasileiro. Esse período regencial foi um período de muita instabilidade, instabilidade política, instabilidade econômica. Então, essa instabilidade muitas vezes foi causada pelos diversos projetos que existiam de governo. Tá? Existiam grupos que cada grupo aí, né, defendia os seus interesses. Então, essa instabilidade foi causada muito por projetos diferentes. E também pela ausência de um monarca, né? A ausência de uma figura central, uma figura que governasse o país. O Brasil era um império, né? Era uma monarquia que não tinha imperador, não tinha monarca. Tá? Então, essa ausência aí da figura central do rei causou muita instabilidade. Os grupos, né, esses grupos políticos que tinham projetos diferentes, que disputavam o poder durante esse período regencial. Primeiro aí nós temos o grupo liberais moderados. Tá? Os liberais moderados eles eram federalistas, né? Defendiam a autonomia das províncias, defendia essa divisão provincial,
né? Lembrando que províncias, naquele período, são mais ou menos os estados que hoje nós temos, tá? Então, essas províncias, elas lutavam por autonomia, por uma maior liberdade, e não ficar nas mãos de um imperador. Então, os moderados, né, os liberais moderados, eles eram federalistas. O outro grupo eram os restauradores, né? Esses restauradores queriam o retorno de Dom Pedro I ao Brasil. Dom Pedro havia ido para Portugal, né, e esse grupo de restauradores queria a volta de Dom Pedro I. Tá? Ele lembra o que nós falamos lá do governo de Dom Pedro I, que existia o Partido Português? Esses restauradores é o grupo que formava o Partido Português durante o governo de Dom Pedro I. Existia também os liberais exaltados. Tá? Esses liberais exaltados eram mais radicais. Eles queriam proclamar a República, né, acabar com a monarquia no Brasil. Eles eram democráticos e liberais. Então, a disputa, né, desses grupos pelo poder durante o período regencial causou a instabilidade política nesse período. Durante o período, né, essas instabilidades políticas acabava, né, levando alguns grupos a se revoltarem. Tá? Tivemos essas 5 principais revoltas durante o período regencial. A balaiada, que aconteceu no Maranhão, devido à condição de miséria da população, tá? Grupos das classes mais baixas aí organizaram uma revolta. A Farroupilha, que foi uma revolta mais longa, né, que aconteceu no período, durou aí 10 anos, tá? Ela só foi terminar depois que o Dom Pedro II havia assumido o governo. Foi uma revolta que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou pela região sul do Brasil. O que causou a Farroupilha? Existia, né, o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, era um grande produtor de charque. Tá? O charque é mais ou menos a carne seca, né, que nós temos no Nordeste, mas era produzido muito nas fazendas do Rio Grande do Sul. E existia, eles reclamavam, né, na revolta dos impostos que eram cobrados sobre o charque do Brasil. E os impostos cobrados do charque, por exemplo, da Argentina, era menor. Então, eles vão fazer uma revolta liderada pelos gaúchos, né? E vão até mesmo criar uma nova, né, um novo país, uma nova república no Brasil, tá? Liderado por Garibaldi e outros personagens aí da história do Brasil. A cabanagem, né, foi lá no Pará, motivou o autoritarismo do governo central brasileiro. A Sabinada, que ocorreu na Bahia, e foi também insatisfação com o governo. A revolta dos malês, que foi uma revolta de escravos e ex-escravos, também na Bahia. Eram escravos muçulmanos, tá, que se revoltaram contra a escravidão. Continuando aí, foi nesse período regencial que se criou a chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional eram grupos armados que faziam o policiamento nas cidades e nas pequenas vilas, né? Essa Guarda Nacional, ela foi responsável pela criação da figura do coronel, aquele fazendeiro rico, né, que mantinha a Guarda Nacional. Ele acabava recebendo um título de coronel, tá? E é esse coronel que liderava a Guarda Nacional, que bancava a Guarda Nacional, que vai ser o coronel que vai influenciar a política
no primeiro reinado, na Primeira República. O governo de Araújo Lima. Tá? O governo de Araújo Lima ele foi um governo de regresso, tá? Um governo conservador. Quando a gente fala em conservador, a gente quer falar o quê? Que ele quer manter a forma como estava o governo brasileiro, né? Quer conservar os privilégios, quer conservar a forma de se fazer política. Ele tentou abafar, né, essas revoltas que ocorreram aqui durante o período e fez, né, criou a lei interpretativa do ato adicional. O ato adicional era uma lei que regia, né, o país, né, o império. O padre Feijó já teve um caráter autoritário, né, uma disputa entre progressistas, né, progressistas e regressistas, né, os restauradores contra os exaltados, né, e aos poucos o padre Feijó também vai perder o apoio e acabar saindo aí do governo. O segundo reinado. O segundo reinado vai de 1840 a 1889. Nós vamos ver daqui um pouquinho, né, sobre a economia do segundo reinado e a crise em que ele viveu. Lembrando que, se nós fizermos as contas aí, vamos ver que em 1840 o Dom Pedro II ainda não tinha completado 18 anos, ele estava com 16 anos. Então, houve o que nós chamamos de golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Foi a antecipação, né? A emancipação de Dom Pedro II. Ele, então, foi emancipado e, como emancipado, ele pôde assumir o governo no Brasil. Então, Dom Pedro II ele vai assumir o império, né? Vai passar a ser o imperador brasileiro com 16 anos. Tá? Se vocês observarem, vocês devem ter aí entre 16 e 18 anos. Então, o Dom Pedro II assumiu o governo no Brasil na idade de vocês. Tá? Imaginem aí vocês sendo imperadores de um país, né? Tendo que tomar decisões que poderiam alterar a vida de todas as pessoas do Brasil. Tá? O principal produto econômico do Brasil durante o segundo reinado foi o café, né, que até hoje é um dos principais produtos de exportação do Brasil. Então, o café ele vai se desenvolver, né, a produção de café vai se desenvolver no Brasil durante o segundo reinado e vai vir até os dias de hoje como um dos principais produtos. Essa cafeicultura, né, a produção de café, ela teve duas fases. A primeira fase da produção de café no Brasil ocorreu no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, onde vão surgir os chamados barões do café. Os barões do café eles não tinham uma visão muito capitalista da produção. Eles produziam muito, ganhavam muito, porém não reinvestiam dinheiro. Gastavam dinheiro com luxo, com viagens, com fazendas luxuosas, e aos poucos a produção do Vale do Paraíba foi diminuindo e esses barões do café foram quebrando. Tá? Então, a primeira fase começa lá no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e vai se estendendo. E, à medida que ela vai se estendendo, vai entrando para o estado de São Paulo e vai chegando ao oeste paulista. Então, a segunda fase é a produção do café no oeste paulista. Os cafeicultores do oeste paulista tinham uma visão diferente da economia. Eles eram mais capitalistas. Então, todo aquele lucro que eles obtinham com o café, eles reinvestiam ou na própria cafeicultura ou em indústrias. Por isso, São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil. Porque lá no século XIX,
que, meados do século XIX até o fim do século XIX, os cafeicultores paulistas já tinham uma visão capitalista, já reinvestiam os lucros obtidos com o café. A imigração. O governo brasileiro, né, precisava melhorar também a mão de obra para o trabalho. Por quê? A criação da Lei Eusébio de Queiroz. Né? O que foi a Lei Eusébio de Queiroz? A pressão lá da Inglaterra para que o Brasil proibisse o tráfico de escravos, né? Chegou a ser criada, então, a Lei Eusébio de Queiroz, devido a essa pressão inglesa. E isso, então, proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Como reduziu a chegada de escravos, houve, então, a necessidade de se ter mão de obra, né? Obter a mão de obra de uma outra maneira. Qual que foi a maneira vista aí? A busca por imigrantes. Então, vão começar a chegar imigrantes de vários países aqui no Brasil, principalmente europeus. Um outro motivo para essa imigração é que Dom Pedro II achava a população brasileira muito escura. Então, ele queria o embranquecimento da população brasileira. Né? Ele via a Europa, né? Na Europa não existia a mão de obra escrava, então a maior parte da população era branca. Então, o Dom Pedro II, nessa loucura, né? Ele falou assim, não, a gente tem que trazer gente branca para o Brasil, porque o Brasil só tem gente escura. Então, nesse preconceito aí, nesse fascismo aí, ele busca, né, o embranquecimento da população. Então, imigração, motivos. Lei Eusébio de Queiroz, embranquecimento da população. Para onde, né, essas pessoas que vinham, né, esses imigrantes que vinham para o Brasil, para onde eles iam? A maioria para o oeste paulista. Por quê? Para trabalhar nas fazendas de café. Tá? Mas vai acontecer um problema muito sério com a imigração. O imigrante saía da Europa e vinha para o Brasil. Mas ele já chegava aqui no Brasil devendo ao dono da fazenda. Porque o dono da fazenda pagava a viagem, pagava a alimentação, os imigrantes tinham que comprar ferramentas. Então, esses imigrantes que começavam a chegar no Brasil, eles acabavam vivendo uma escravidão por dívida, porque eles nunca conseguiam pagar o que devia ao dono da fazenda. Muitas vezes porque o dono da fazenda cobrava muito caro, muitas vezes o dono da fazenda não descontava, muitas vezes pagava um valor muito baixo como salário. Então, o que vai, né, acontecer aí com essa imigração? Ela vai diminuir. Chega-se a notícia na Europa, né, de que as pessoas que vinham para cá acabavam virando escravas. Então, os europeus, né, e outros países, né, fora da Europa diminuiu, né, a imigração. A solução, então, foi criar uma forma de colonato, ou seja, o imigrante vinha para cá, o Brasil, ele passava a ter direito a produzir dentro da fazenda, né? O dono da fazenda deixava ele produzir em um determinado espaço o produto que ele quisesse, ele podia criar porcos, plantar, e dessa forma retomou-se a imigração no Brasil. A política externa de Dom Pedro II. O Dom Pedro II ele passa por dois grandes problemas durante o seu governo aí, relacionado à política externa. Um problema foi a questão triste. Foi vários desentendimentos diplomáticos com a Inglaterra. Tá? Questões a respeito de presos ingleses no Brasil,
revoltas, a proibição de ingleses frequentarem determinados lugares, e por aí vai. Então, houve aí vários problemas relacionados à diplomacia entre Brasil e Inglaterra, e esses problemas, né, é chamado de questão Christie. Uma outra questão aí que envolveu o Dom Pedro II, o governo de Dom Pedro II, foi a guerra entre Brasil e Paraguai, né? A guerra entre Brasil e Paraguai foi uma das maiores guerras que já ocorreram no continente, na América do Sul. Tá? Envolveu Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. O exército brasileiro acabou massacrando o exército paraguai, invadiu o Paraguai, matou milhares de pessoas no Paraguai. E o Dom Pedro, né, II acaba vencedor aí na guerra contra o Paraguai. Criou-se também, durante esse governo de Dom Pedro II, a chamada Tarifa Alves Branco. Tá? Então, a Tarifa Alves Branco era uma tarifa em que se cobrava, né, mais impostos de produtos estrangeiros e produtos nacionais, e essa tarifa fez com que a balança comercial brasileira ficasse favorável. Tá? Então, o Brasil passou, com a tarifa Alves Branco, passou a exportar mais do que importar. Tá? E essa tarifa facilitou com que houvesse no Brasil um surto industrial, ou seja, um crescimento industrial, tá? O aparecimento de indústrias no Brasil, graças a esse cara aqui, ó, ao Barão de Mauá. Barão de Mauá foi um empresário brasileiro, né, que estava ligado a vários ramos, né, industriais, tá? Desde trem até cabo subterrâneo, a cabo marítimo, né, que ligava o continente, né, ligava a América do Sul à Europa. Ele era um grande empresário. Porém, essa variedade de ramos em que o Barão de Mauá se envolvia fez com que ele quebrasse, porque muitas vezes as empresas não iam para frente, ou ele não recebia apoio do governo, ou ele era boicotado pelos cafeicultores. Então, o Barão de Mauá foi um grande empresário, tá? Desenvolveu a indústria no Brasil. Porém, no final da vida, ele estava quebrado. Passou por uma crise interna, né? Então teve a crise, né, externa, né, a política externa, com a questão Christie e a Guerra do Paraguai, e também uma crise interna. Tá? Essa crise interna ela tem três questões, né, três problemas que o Dom Pedro II teve que enfrentar. A questão religiosa, a questão militar e a questão escravista. O que foi a questão religiosa? Existia alguns acordos entre o governo e a religião. Tá? Então, a questão religiosa passava pelo beneplácito. O que era o beneplácito? O imperador tinha o direito ou não de seguir as regras impostas pela religião, pela Igreja Católica, tá? As chamadas bulas. Então, o imperador ele podia acatar ou não determinados itens que a religião impõe. E a religião, então, vai cortar esse acordo. O imperador vai ter que seguir toda aquela indicação da Igreja Católica. Então, isso vai criar um atrito entre o imperador e a religião. O padroado. O imperador tinha os bispos,
que ele desejasse para determinadas dioceses. Então, ele escolhia bispo tal, fulano de tal, né, fulano, ciclano, e a religião, né, a Igreja Católica, né, o Papa, vai cortar esse direito também do imperador. Então, a Igreja e o Império Brasileiro vão entrar em atrito e a Igreja vai tirar o apoio que ela dava ao imperador. Aí veio a questão militar. Com a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro sai muito fortalecido. E isso faz com que o Exército comece, né, a requerer uma maior participação na política brasileira. E o Dom Pedro II não estava a fim de permitir isso, né, que o Império, que o Exército se intrometesse na vida política nacional. Então, aos poucos, o Exército também vai tirar esse apoio que ele dava ao imperador. E, por fim, a questão escravista. Ao longo do Segundo Reinado, foi se criando leis, né, abolicionistas. A lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, até chegar à Lei Áurea, né, que deu a liberdade total aos escravos. Né? E isso fez com que os grandes fazendeiros, né, a elite escravocrata brasileira, tirasse também o apoio. Tanto que a libertação dos escravos foi em 1888 e a proclamação da República um ano depois, 1889. Graças a essa perda de apoio que o imperador, né, sofreu com o fim da escravidão. Então, com esse fim da escravidão, ele vai perder apoio dos grandes cafeicultores. Tá? E, perdendo esse apoio, vem logo em seguida a proclamação da República.